Atenção, 5 segundos para o próximo programa. Boa tarde. A Marco Polo fecha a fábrica do Rio, remaneja e desliga colaboradores. E as apreensões da ANTT? O Jornal Agora está começando. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, efetuou 2 apreensões de veículos em São Paulo, na última sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Essa é mais uma etapa da Operação Pascal, que combate o transporte clandestino interestadual de passageiros. Segundo informações da ANTT, um dos veículos no terminal rodoviário do Tietê carregava 120 pedras de crack e 99 papelotes de cocaína. A droga foi encontrada graças à atuação do canil da Guarda Civil Metropolitana. Os 46 passageiros que viajavam nestes veículos tiveram as passagens pagas pelas empresas flagradas em ônibus regulares. Um dos ônibus saía de São Paulo com destino a São José do Paraíso, em Minas, e o outro vinha de Maceió, para São Paulo. A operação, realizada na cidade de São Paulo e seus principais acessos, encontrou irregularidades relacionadas à segurança, como motocicleta com combustível no tanque do bagageiro, para-brisas trincados, ausência de faixas refletivas, pneus carecas, e extintor de incêndio vencido, e outras irregularidades. Os veículos foram apreendidos na rodovia Fernão Dias e na Via Dutra, em São Paulo, e foram encaminhados para o terminal rodoviário do Tietê, na capital. Esse é o procedimento para que as empresas infratoras providenciem para os passageiros possam seguir viagem de forma segura em empresas regulares. Os 2 veículos foram removidos para o pátio credenciado pela agência. Os infratores estão sujeitos a multa no valor de R$ 7.500 pelo transporte clandestino. Todos os veículos foram enquadrados na Resolução 4.287, de 2014 da ANTT, apreendidos e encaminhados para um depósito credenciado da agência, por no mínimo 72 horas, sendo sua liberação condicionada à comprovação do pagamento das passagens em empresa regular, bem como as despesas referentes às diárias de pátio e guincho. O valor total das autuações da ação foi de R$ 30 mil, informa comunicado da agência. Apesar da pandemia e da redução da atividade econômica, a ANTT informa que já apreendeu cerca de 820 veículos, somente em 2020, envolvendo cerca de 25 mil passageiros. Embora as linhas regulares tenham reduzido a frequência de viagens desde março, o transporte clandestino seguiu na contramão. A fiscalização aplicou 18.677 autos de infração, causando um impacto de mais de R$ 10 milhões ao transporte clandestino. A Marco Polo informou ao mercado, na manhã da última sexta-feira, dia 2, que o Conselho de Administração aprovou o encerramento das atividades da planta industrial localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a partir do dia 30. Segundo o comunicado, a decisão faz parte do processo de otimização de plantas e adequação da capacidade fabril da companhia. A intenção da fabricante de ônibus, com sede em Caxias do Sul, é transferir a produção para a fábrica de São Mateus, no estado do Espírito Santo. No ano passado, a Marco Polo concluiu um processo para ampliar a produção, um investimento de R$ 14 milhões, que permitiu o início da fabricação de ônibus urbanos e escolares, justamente os que não serão mais produzidos em Duque de Caxias. A planta do Rio de Janeiro é da década de 50, quando foi fundada a Ciferal, encarroçadora de ônibus brasileira que foi comprada pela Marco Polo, no final da década de 90. Para se ter uma ideia do quanto a unidade que será fechada representa na fabricação da companhia, dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus, a FABUS, mostram que 40% do que foi fabricado no mês de agosto deste ano pela Marco Polo saíram da planta carioca. Desde a última crise, a companhia vem estudando a otimização das fábricas. Em 2016, um levantamento já mostrava que a empresa tinha mais capacidade fabril do que precisava.
Desde então, foi fechada a unidade Planalto da Marco Polo em Caxias. Com o encerramento das operações no Rio de Janeiro, as atividades da Marco Polo vão se concentrar na fábrica do Espírito Santo e nas duas unidades de Anaheim, em Caxias do Sul. Atualmente, a unidade de Duque de Caxias tinha cerca de 1.000 funcionários, mas este quadro já chegou a ter o dobro de tamanho. Os profissionais estão sendo transferidos para a unidade de São Mateus. Na informação repassada aos investidores, a Marco Polo confirma que a concentração das operações brasileiras em um número menor de fábricas vem contribuindo para a redução de custos e incremento da eficiência. A empresa informa ainda que as melhorias operacionais alcançadas nos últimos anos permitirão que as plantas remanescentes tenham capacidade suficiente para absorverem a recuperação de volumes, à medida que os mercados se regularizarem em um cenário pós-pandemia. Ainda falando sobre a empresa, uma parte dos funcionários da unidade da Marco Polo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, está sendo remanejada para a planta de São Mateus, no Espírito Santo, como dissemos há pouco. Isso é resultante do fechamento da unidade carioca. A informação é da própria fabricante, em resposta aos questionamentos do Diário do Transporte sobre os trabalhadores. A reportagem mostrou que a empresa confirmou oficialmente o fechamento da planta que tinha sido aberta pela Ciferal. O perfil Ônibus Minha Segunda Casa havia divulgado a informação. Na nota resposta ao Diário do Transporte, a Marco Polo não informou a quantidade de funcionários transferidos, mas disse que os trabalhadores demitidos irão receber alguns benefícios além dos previstos em lei. Alguns colaboradores foram remanejados para a unidade São Mateus, e os demais serão desligados. Além de todos os encargos previstos em lei, a empresa está oferecendo como benefícios adicionais 8 meses de planos de saúde, 4 meses de vale alimentação, cesta de final de ano e brinquedos de Natal aos filhos dos colaboradores, diz um trecho da nota. Ainda em resposta ao Diário do Transporte, sobre os ônibus que começaram a ser feitos no Rio de Janeiro, a Marco Polo informou que a produção será absorvida pelas plantas de São Mateus, no Espírito Santo, e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A demanda de produção será absorvida tanto pela unidade São Mateus quanto pelas plantas de Caxias do Sul, de acordo com a eficiência operacional e a estratégia comercial de acordo com cada negócio. A planta do Rio de Janeiro é especializada em ônibus urbanos, com origem na antiga Ciferal, tradicional encarroçadora do estado, fundada em outubro de 1955, pelo imigrante austríaco Fritz Weissmann. Em maio de 1999, a Marco Polo comprou a parte da RJ Administração e Participações, na Ciferal, correspondendo a 50% das ações. A RJ Participações era formada por cerca de 200 empresas de ônibus do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Em abril de 2001, a Marco Polo comprou a outra parte da Ciferal, passando a controlar assim integralmente a companhia. O nome Ciferal, que era a sigla de IN, Comércio e Indústria, de Ferro e Alumínio, deixou de ser utilizado definitivamente em 2013, quando foi adotada a nomenclatura Marco Polo Rio. A área física da Marco Polo Rio é de 21.18.46 metros quadrados, e a área construída é de 74.484 metros quadrados. Já a fábrica de São Mateus, no Espírito Santo, é bem mais recente, começando as atividades em 2014, para atendimento dos mercados das regiões norte e nordeste do país, com os mini-ônibus de marca Volare, pertencente à Marco Polo. Em 2019, foi oficializada a produção de ônibus escolares e também de carrocerias urbanas da Marco Polo para chassis de motor dianteiro. A área física da planta de São Mateus é de 822 mil metros quadrados, com uma área construída de 65.547 metros quadrados. O Jornal Agora fica por aqui. Boa tarde e até uma próxima.